O Internacional está muito próximo de fechar as negociações com Bruno Rodrigues e o atacante do Cruzeiro pode ser o primeiro reforço de 2024. Enquanto isso, na relação eleição, o staff de Roberto Melo confirma que integrantes da Chapa 2 entraram em contato com o Kudê e conversaram com o treinador a respeito da próxima temporada. Scarpa, o Internacional sabe quantos são os dinheiros, os valores, qual a quantia para ter o meia atacante aqui no Beira-Rio. A grande questão vai se dar na negociação com o Nottingham Forest. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional nessa sexta-feira? Ainda não pode sextar sem estar informado do que está acontecendo lá nos corredores do Beira-Rio, né? Então faz assim, ó, vai tomar uma cervejinha, vai fazer ali o bom e velho happy hour, né? O Sunset. Então tu faz o seguinte, antes, deixa o teu like, te inscreve, compartilha para o maior número de colorados aqui o conteúdo e vamos continuar na nossa meta de 35 mil inscritos até a virada do ano, 35 mil no dia 31 de dezembro, beleza? Outra coisa, não te esquece que a KTO é minha parceira aqui do canal e ela ainda te dá 20% de bônus a partir do cupom ERNEST. Isso no teu cadastro e no teu primeiro depósito, beleza? Eu tenho algumas coisas pra gente conversar, gurizada, porque assim, ó, tá rolando aquele papo, né, bom e velho de eleição, em termos de reforços, em termos também de movimentações das duas chapas. E aqui agora eu tenho algumas informações sobre Roberto Melo e pessoal da Chapa 2. Assim, tem algumas questões interessantes, tá? Primeiro, Roberto Melo, ou o staff do Roberto Melo, ou as pessoas ligadas ao Roberto Melo, não há uma certeza, não há uma confirmação de quem ligou. Pelo que eu conheço do Roberto, foi o próprio Roberto, tá? Porque é o seguinte, ele não delegaria algo tão importante para outra pessoa que não ele mesmo como presidente, tá? Mas, então, a Chapa 2 teria entrado em contato com Eduardo Kudê para fazer alguns movimentos e até mesmo passar uma certa, entre aspas, tranquilidade para Eduardo Kudê. Primeiro porque tem saído na mídia, e isso é confirmado já nos bastidores, em off, claro, ninguém fala no microfone, que a composição do departamento de futebol já está fechada, né? Com o Alexandre Matos de executivo, o D'Alessandro de gerente esportivo e o Abel Braga de coordenador técnico. A partir disso, teria só o vice-político ainda para se organizar dentro da estrutura, né, de comando do futebol, do Roberto Melo, caso ele vença a eleição. Nesse caso, por isso que eu disse que seria para dar uma tranquilidade para o Kudê. Ligaram para o Kudê para dizer o seguinte, olha, nós temos convicção no teu trabalho, queremos que tu sejas o técnico do Inter em 2024 se ganharmos a eleição. 2, tu é convicção não só do presidente, mas do conselho de gestão e dos apoiadores da chapa. 3, dentro do organograma do futebol, Abel Braga, D'Alessandro e até Alexandre Matos querem a ti, Kudê, como treinador em 2024. Então, essa seria a primeira coisa em termos de tranquilidade ao Kudê, né? Porque joga agora no sábado contra o Corinthians, joga na quarta-feira contra o Botafogo e bye-bye, né? Acabou a temporada e aí só se fala em eleição. A partir disso, segundo os interlocutores da Chapa 2, o Kudê teria dito o seguinte, legal, bacana, depois da eleição a gente conversa. Assim como eu falei para o Alessandro Barcelos, eu não vou ter um posicionamento, eu não vou levantar bandeira de ninguém e quero conversar com todo mundo no dia 10. Quem vai ser o eleito? Quem foi o eleito? Fulano? Vou conversar com fulano. Beltrano? Vou conversar com Beltrano. Sem problema nenhum. Mas agora eu não falo com ninguém, não quero saber de reforços, não quero saber de organização de temporada, nem nada. Meto o meu bedelho depois do dia 9. Foi o que ele teria ouvido, né? O pessoal da Chapa 2 teria ouvido, beleza? Nesse contexto, ok.
Até aí tudo bem. Daí, aproveitando a ligação, né, para falar sobre o Kudê, conversei sobre Scarpa com as pessoas ligadas ao Roberto Melo e também pela parte da manhã com pessoas ligadas ao Alessandro Barcelos. E as duas chapas me garantem que sabem os valores que o Internacional terá de aportar no jogador para que o meia atacante, que foi o destaque, né, do Campeonato Brasileiro de 2022, jogue no Beira-Rio em 2024. Segundo os dois grupos, são valores que o Inter chega. Surgiu uma informação de que ele queria 2 milhões por mês. Me garantiram que não é. Os dois lados. Aí é aquela coisa, né? Estão daqui a pouco omitindo, estão tentando diminuir valores, até para a galera achar que vão contratar mesmo, ou para, enfim, continuar, né, nessa questão de eleição. Bom, daí são outros 500, mas hoje me garantiram que o Inter chega nos valores. Tá? A grande questão, como pagar o Nottingham Forest? Porque eles querem 4,5 milhões de euros. E a informação que se tem é que eles querem 4,5 milhões de euros, pum, na bucha. Isso daria muito próximo dos 24, 25 milhões de reais. O Inter, por sua vez, vai tentar ganhar, vai tentar conversar com eles, pagamentos de 6 em 6 meses, algum gatilho, de repente, numa segunda parcela, terceira parcela, quarta parcela, enfim. Então, nesse sentido, que talvez tenha a dificuldade, ou esteja a dificuldade, para trazer Scarpa ao Beira-Rio. Mas, o Atlético Mineiro não saiu da parada, segundo os dois grupos. E que haveria ainda mais concorrência para contar com o jogador. Vale lembrar, hoje ele está no Olympiacos. Ele faz 10 jogos pelo Nottingham Forest e é emprestado para o Olympiacos, onde ele faz mais 11. Essa é a temporada dele. Não foi uma temporada boa agora do Scarpa lá na Europa. Beleza? Tá. Até aí, agora eu vou falar pelo lado só do Alessandro Barcelos, tá? Como aproveitei, né, para falar do Abel e do Scarpa, aproveitei para falar do Scarpa e de mais um jogador. Bruno Rodrigues, atacante, que está no Cruzeiro, que pertence a Tombense. O Internacional está muito otimista que vá poder finalizar esta contratação, de repente, até na semana que vem. Ato de gestão, ato de campanha, bom, daí vocês veem como vocês quiserem, tá? A grande questão é, após o Campeonato Brasileiro, após a rodada do dia 6, poderá evoluir o papo com o atacante, com a Tombense e também até mesmo com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro detém 33% dos direitos econômicos desse jogador. Os demais, 67%, é da Tombense. E uma coisa que trataram de desmentir, e até eu já vi outros jornalistas também postando nas redes sociais sobre isso, Cristiano Silva, por exemplo, entre eles, não é 4 milhões de euros o valor para contratar Bruno Rodrigues. Tá? Óbvio que ninguém confirma de dentro da chapa do Alessandro Barcelos, muito menos da direção, os valores, mas o que eu tenho de bastidor, com as fontes que eu tenho lá dentro do vestiário, do Beira-Rio e tal, é que seriam 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares, isso batendo na casa dos 14, 15 milhões de reais, por 100% do jogador. O Inter compraria o jogador na totalidade, e aí ficaria, né, os 67% desse valor para a Tombense e os demais 33% para o Cruzeiro. Isso que eu sei, pelo menos nessas duas negociações aí. Os demais tá bem complicado, principalmente porque são negócios estrangeiros, né? E, além da gente ter já um número considerável de jogadores estrangeiros, 8, eu já falei sobre isso pela parte da manhã, tem uma questão importante, que é 1, a abertura da janela. 2, os jogadores que estão sendo falados estão em final de contrato ou para sair dos seus clubes, como, por exemplo, lá do Chivas, né? O meia que eu falei hoje pela parte da manhã e o zagueiro do Libertad argentino.
volta aqui em cima, dá uma olhadinha aqui em cima. Tem muita coisa legal no conteúdo que eu gravei pela parte da manhã, beleza? E se tu chegou até aqui, te agradeço demais mais uma vez, ó. Deixa teu like, ajuda pra caramba aqui no crescimento do canal e te inscreve. Se tu já é inscrito, faz o seguinte, manda pra alguém, ó, tá inscrito no canal do Ernest? Se não, te inscreve porque sempre tem muita notícia bacana por lá, beleza? Vocês fazem a de vocês daí e eu faço a minha aqui, combinado? Tamo junto, bom final de semana pra todo mundo, a gente se fala no sábado. Forte abraço, tchau!